os festeiros das festas religiosas que tem em São Luís começaram a perguntar para mim se eu não queria desenhar na bandeira para eles o santo da igreja. Porque eu tinha um pouquinho de habilidade de fazer figura, por causa de copiar Pedroso Cabral, Tiradentes, esses personagens da história do Brasil. Daí eu, em esforço, comecei a fazer. Daí eles traziam para mim umas bandeiras com uma Nossa Senhora, com uns anjos que não tinha nada a ver, tudo mal feito, porque eles eram da roça, mão pesada, né? Daí eu falei, melhor do que isso aqui eu faço. Daí comecei a fazer, só que era assim, eu também não tinha cálculo na mente de espaço. Então, às vezes, tinha 5 anjos. Com 3 eu preenchi o espaço. Mas daí eu ficava pensando, tem 3 anjos, mas são 5. Mas quem é que sabe se era 5, se era 3 ou era 10? Já é desenho de outras pessoas, né? Que eles também copiaram de algum livro. Então se ficasse com os 3 já estava bom. Ficar com 3 está ótimo. Daí eu comecei a fazer, e eles nem ficavam perguntando para mim, não, tá faltando santo aqui, tá faltando anjo, não. E eu fazia do jeito que eu queria. O santo às vezes era do cabelo amarelo, fazia de cabelo preto, outra hora fazia o santo de cabelo vermelho, ninguém se importava. E ali eu fui aprimorando. Mas até hoje eu não sou bom de desenho, não. Eu não sou. Eu sou meio criativo, cheio de ideias, né? Mas daí também... E quando você vê uma parede branquinha assim, você não tem vontade de pintar? Tenho, daí já fica, às vezes fica imaginando ali um desenho, né? Porque é uma tela, né? Dá para preencher, né? Eu já pintei painel de 10 metros de comprimento por 4 de altura, aqui em São Luís mesmo. Tem lá na pousada, que vai para Catuçaba. Eu levei 2 meses pintando, até um 10 eu fiz a igreja, fiz a praça de São Luís, ali pus uns cavalos, esse painel que você pintou, você copiou de alguma coisa ou você foi fazendo da cabeça? Não, fui fazendo da cabeça por parte. Então eu via aqui pegava fotografia, via ali um recorte de jornal, ia lá e passava no negócio, foi fazendo a montagem, né? Então faltou, olha, uma parede de 10 metros de comprimento, dessa altura aqui, de uns 4 de altura para uns 10 de comprimento. 10 metros é longe, faltou espaço, não coube no meu desenho. Falei, caramba, né? Então é isso, porque eu também falei assim, não vou usar uma parede grande, fazer um desenho pequenininho. E o outro, quanto menor, pior para mim, porque daí eu vou um ano inteiro para fazer. E geralmente as pessoas querem que você faça um bom trabalho, mas não quer pagar o valor, né? Então você tem que pegar, passar por cima. Então eu fiz alguma coisa, mas eu usei uma parede de 4 por 10 e fiz um painel da praça com os moçambiqueiros, João Paulo de Marengo na rua, Paulo de Sebo, uns cavaleiros lá da cavalhada, né? Então tá lá no salão lá do hotel. Do qual hotel? É o hotel... De Catuçaba que você está falando? É. Pousada? Pousada Nativas. Ah, sim. Pousada então, tá lá o quadro. Eu falei, não cobrei muito caro também, porque eu falei, quem quiser não pode levar para casa, porque só você levar a parede, né? É verdade, só tem as suas fotos. Agora no pode quadro, fotografar, né? Pode usar foto, mas no quadro você leva onde você quiser, mas na parede você não leva. Daí a gente precisa ganhar dinheiro também, daí eu fiz. Mas eu cobrei R$2.000 por isso. Ô Zé, qual é a técnica que você usa para pintar? Eu uso tudo quanto é tipo de tinta. Hoje eu uso acrílica à base de água. Antes eu usava acrílica a óleo. Mas daí tem que saber as medidas certas para temperar a tinta, né? Um pouco de óleo de linhaça, um pouco de terbentina para dissolver a tinta e tal. Só que aquilo ali, eu pintava... Olha, tem muito caso aí. E é em tecido você pinta, né? Eu já pintei no escuro, sem ver nada. E no outro dia estava certo, né? Então, me apareceu a sinusite, me atacou a sinusite por causa Mas no escuro? No escuro. Me deu vontade de pintar, eu acordei no meio da noite. É como se estivesse pintando de olho fechado. De olho fechado. E fui catando as bisnagas, espremendo e passando ali e tal. Não era o escuro totalmente, mas enxergava só uma sombrinha. Eu falava, eu acho que aqui é tal coisa. E foi pintando. No outro dia eu fui conferir, era de uma casa de esquina que tem aqui em São Luís. Fui lá conferir, a cor estava igualzinha.
E essa pintura você faz? Ou você faz primeiro o desenho para depois pintar? Ou você já entra direto com a tinta? Dependendo do quadro, quando é um quadro criativo, eu faço de memória. E quando é preciso, eu faço copiando, né? Eu faço primeiro o desenho, depois eu pinto. E você tem muitos trabalhos aqui na cidade já? Aqui em São Luís tem bastante também, mas a maior parte dos meus quadros é para fora. Faz mais de 40 anos que eu pinto quadro. Daí é que eu estava falando para você, eu já expus 2 vezes, mandei, né? Eu não fui. Eu nunca saí de São Luís, E só máximo em São esses Paulo. quadros que você mandou lá fora foram vendidos ou retornaram? Eu não sei se. Não, retornou. Mas tem gente que tem quadro meu lá no exterior. Mas eu expus 2 vezes nos Estados Unidos, representando o Brasil. Entendi. Porque eu sou naif do Brasil, por causa disso que eu falo. Você fala que você é o artista do Brasil. Eu falei, mas eu sou dos Estados Unidos? Eu sou de outro país? Eu sou do Brasil, ué. E eu gosto de falar que eu sou do Brasil, porque às vezes vai um comentário da gente lá pro exterior, mas da onde é esse artista aqui? Do Brasil. Se quiser tomar café, pode tomar. Tá, a gente é patriota, né? Então eu falo, não, eu sou artista do Brasil. E por que eu falo que sou do Brasil? Porque eu já expus no Brasil inteirinho também. Aham. E eu faço parte dos artistas do Vale Paraíba, que na época surgiu uma pesquisa no Vale para saber quem daqui do Vale do Paraíba que fazia as coisas populares, pinturas populares. Daí me encontraram. Só que o meu naif chamava-se antigamente pinturas primitivas. Mas primitivo veio do primeiro, do Homem da Caverna. E eu não gostava muito desse nome. Mas daí veio um nome mais bonito, que é o naif, é o francês, né? Que é a mesma coisa, só que fala naif, né? Daí fizeram uma pesquisa e eu consegui entrar nesse livro com as primeiras pinturas que eu tinha. Essa pintura sua não é o que chamam de mão livre, que a pessoa pinta assim, como se diz, apesar de ser Por intuição, por por intuição. emoção, né? É mais ou Aham. menos isso daí. Mão livre, né? Agora, o meu naif é diferente de outro O que naif. quer dizer naif? É coisa do povo, coisa espontânea, né? E que não usa técnica. E, e eu era considerado primitivo, mas eu não gostava não. Eu falei, primitivo para mim é aquele homem de caverna, que Então, faz se só, você mas é quiser. o traçado, né? E eu gosto assim das coisas que mostram o real. E o real geralmente tem volume, né? Ele é redondo, que nem essa garrafa aqui. O real é aqui, ó, é redondo, mas você tem que dar uma representação, senão fica só o traçado. O primitivo é o traçado só. Aqueles desenhos que tem nas cavernas, não tem relevo. Tem cores, mas não tem relevo. Então Os eu seus falei, são não, tudo com relevo, né? e eu vou me aperfeiçoar. Só que o meu desenho é o desenho da criança. É como se fosse o desenho da criança, o infantil, né? Os naif que tem por aí, ele tem técnica que não é técnica de criança. Então eu acho que tem uma separação do meu naif com o naif dos outros naif. Daí eu também fico pensando, não sei quem que é naif esse, se Você não os acha que outros é naif essa ou eu. técnica de pintura sua seria interessante ser incluído nas escolas de pintura, que eu digo, porque é uma técnica Ah, sim, diferente. é diferente porque é a intuição da criança, aqueles primeiros desenhos que a criança começa a fazer, né? E traz aquela emoção do, Podia do, ser do incluído natural. naquela aula de educação artística. É, Será que não tem lógica? tem, não, porque é o da criança, o meu é da criança, só que eu aperfeiçoei com profundidade, com volume, aperfeiçoei por mim mesmo, né? E eu busco isso daí. E eu comecei a querer aprender a técnica, tudo, mas daí comecei a sair fora do real, do espontâneo. Daí eu voltei a pintar do jeito que eu pintava mesmo. E se for você pintar igual antigamente, que o pessoal não existia máquina fotográfica na época daqueles reis, que tinha aqueles pintor que pintava, fazia os retratos das pessoas, as pessoas tinham que ficar assim, só numa Ó, posição assim, e eles iam desenhando, pintando. Você consegue? talvez, né? Porque eu faço do meu jeito. Eu acho que você consegue, sim. Então, Eu tenho a daí, impressão que você consegue. naquela parte espiritual, você quer que eu comente alguma coisa Por na favor. pintura? Então, é coisa que a gente aprende. Mas eu, quando eu trabalhava em centro espírita,
A turma me deram um papel lá para mim desenhar. Não, se você pinta aí, você diz esse negócio, vai... O espírito aqui, mas aí não acontece. As coisas é natural. Para os espíritos as Não coisas é têm que quando ser você quer, natural. não é verdade? Não Nem, é quando nem você quando as quer, pessoas... nem que os outros querem. Aham. Então eu estava lá e tal. Daqui a pouco, daí eles me deram um papel lá para me desenhar. Eu falei, não adianta, porque eu não recebo as coisas. Eu recebo mais as coisas oral, de voz, ou intuição. Como é de escrita, não é muito comigo, não. Mas daí, num trabalho lá, surgiu um espírito lá. O espírito falou assim, que queria trabalhar comigo na pintura. Eu acho que ele era alemão, um pintor de um alemão. Daí, até hoje, eu não sei o que vai... Eu não sei se ele não ligou porque aconteceu, porque eu não cheguei a trabalhar com ele por medo. Mas ele falou que queria que eu trabalhasse com ele, mas eu teria que doar meus quadros. Mas como eu preciso de dinheiro, eu falei, mas eu vou doar para o tempo que eu tenho, é para mim fazer, para mim ganhar. Só que é o tal negócio, é ganhar na parte espiritual, né? E ele falou assim que ele queria trabalhar comigo, mas daí eu tinha que receber ele, eu achei, né? Que incorporar Sim, para mim fazer a incorporar pintura. e ir pintando, né? Mas eu não tinha experiência também de incorporação. Os Mas eu acho que espíritos isso aí não é questão de experiência, eu acho que é uma coisa automática assim, que acontece. mas eu não tenho condições, nem tenho. Até hoje eu não recebo espírito, você quer saber? O espírito... Mas será que é porque você não aceita ou porque Não não... sei, eu não sei se é medo, se está travado, não sei, Aham. mas não consigo. Pode rodar eu na gira que quiser, qualquer centro eu entro e saio, não pego nada. Por causa disso os outros, nossa, mas aí tá na conversa, não recebe nada. Pode pôr, já puser, já rodopiaram comigo, tudo que tem jeito. Ô Zé, mas me Eu diz sou uma eu coisa, mesmo. você acha que esse pessoal aí que diz que recebe espírito e tudo, você acha que isso aí tem lógica ou será que é só enganação? Não, é porque eu já tentei descobrir, não é enganação não. Mas se você quisesse fingir que estava recebendo, você conseguiria, ou não? Viu? Mas acontece o seguinte, tem as pessoas falsas, né? Aham. Tem as pessoas falsas. Até eu mesmo já caí do cavalo com esse negócio aí de falsidade. Mas tem os verdadeiros. Né? E a gente às vezes se engana por causa dos verdadeiros, porque mostram o lado da verdade e quando o cara está falso, às vezes você acredita. Né? Porque tem os espíritos enganadores também, né? Ele sabe imitar os imitadores. É que nem aqueles caras que copiam a assinatura dos outros. Como é Aham. que copiia idêntico? E ele não é o legítimo, né? Então os espíritos também é a mesma coisa. Então eles passam, tem espírito enganador que transmite para você e você pensa que é verdade e se dá mal. E nesse caso, o espírito falou assim para mim, ele era um pintor, eu acho, o nome dele parece que era Ritch, nome assim. E eu acho que ele era alemão, né? Pode ser também lá da Tchecoslováquia, outros países lá, mas não sei, não contou de onde ele é. Mas ele era do tempo dos castelos, dos reis, Dos reis. reis e rainha. Que coisa interessante. E ele era pintor, ele era um artista famoso. Naquele tempo não tinha fama porque não tinha internet, né? Então, mas Não, eles eram famosos assim, através de passar de um para outro. de um para outro. Porque tinha as Mas cartas, de né? mídia não tinha nada, ninguém sabia quem era o cara. Mas ele era famoso lá entre os reis e rainhas. E naquela época existiam grandes pintores, né? Daí o que ele fazia? Pegava amizade com o rei, porque o rei chamava para fazer uma foto dele. Ele conhecia a rainha, a mulher do rei, e ele fazia o desenho do rei e da rainha. O outro castelo também chamava o outro rei de outro país, de outro lugar lá, chamava ele ia lá. Daí, Porque naquele tempo não existia foto, era só pintura. mas daí o que vai acontecer? Ele queria ganhar dinheiro, mas a pintura não dava tanto dinheiro quanto ele queria. Então ele começou a fazer trapaça. É um filme, e é verídico, aconteceu comigo. Daí ele contou para mim isso, daí através do médium, né, que recebeu ele. Não só eu que estava ali, todo mundo que estava ali no trabalho ali. Daí ele falou assim, que ele fazia o rei de um castelo e a rainha do outro castelo. Ele fazia um jeito dos dois reis e rainhas se encontrarem, para bater um papo, amizade, porque ele tinha amizade. Então ele fazia aquela tramóia, um conhecia o outro. Só que depois ele ia lá, fazia o rei com a rainha, mulher do outro rei. E chegava, por exemplo, para a rainha e falava assim, olha, eu fiz você aqui, ó. Eu tenho a sua foto com o rei fulano de tal.
Daí fazia Se aquele- você não me dá tanto, eu vou te mostrar, eu vou mostrar pro seu marido. Não. Não faz isso, porque não sei o quê, quanto você quer. Daí ele começou a pegar dinheiro de lá e de cá. Quer dizer, Tipo de agora mesmo que o pessoal faz assim depois tá, também. acabou ficando rico. Só que quando ele morreu, daí veio tudo a bomba em cima dele, porque estragou várias famílias com esse negócio de desenho e tudo. Agora ele tem que ressarcir a dívida, mas ele não pode trabalhar porque ele não está no corpo de carne, ele está no corpo espiritual. E ele precisa de um médium para fazer os trabalhos e doar, para que ele ganhe Mas você luz. já pensou se você tivesse ajudado esse espírito, que lindo que seria para você? Então, Porque mas você- eu não entendo nada. talvez você conseguisse até salvar a alma dele. Não, mas claro que ia salvar, é para então, isso. E você recusou. Mas eu recusei por medo e eu não entendo nada. Eu falei, Não, aí você não precisava ter de entender. Ele ia mas abrindo tem os caminhos para você incorporação, devagarinho. tem incorporação, fiquei com medo. Eu falei, vai que eu recebo espírito de outro, eu não entendo nada, vai, entra um outro no meu corpo aqui e me... Eu falei assim, toda vez que eu tivesse vontade para mim parar debaixo de uma árvore e começasse a desenhar ali. É que é questão de minutos, você pinta uma tela. Mas eu, por medo, eu não deixei para lá. Mas é uma história, é um caso. Agora, para onde ele foi, eu não sei. Só que tem Depois disso, eu não tenho mais contato com você? Não, porque eu não fiz. Ele só esse contato, depois eu não tive mais nenhum. Mas eu tenho a intuição espiritual, que às vezes eu estou pintando uma coisa, daqui a pouco vai transformando em outra. E daqui a pouco eu uso a mão, daqui a pouco eu estou usando pincel. Eu pinto com os dedos. As partes maiores, às vezes, uma montanha, as nuvens do céu, tudo Aqui nesse pintado. quadro, você fez alguma coisa com os dedos? As nuvens tudo é com o dedo. Ah, é? É. Mas como é que funciona? Você põe o dedo na tinta e Não, vai passando? Encho o dedo de tinta aqui. E já tem até o sinalzinho redondinho do dedo, né? Lá, tem as minhas digitais. Não precisa nem assinar o quadro. Nossa, que lindo, né? Então é isso. Essa aí é a Praça de São Luís do Paraitinga, né? É a Praça de São Luís. E esse aí já tem dono, Zé? Já está vendido. Eu trouxe, vou entregar. Só trouxe aqui para você. Sim, para mostrar mesmo, né? Então. Então tá bom, Zé. Me diz uma coisa, se alguém quiser encomendar um quadro para você, você aceita? Então, daí ele tem que entrar lá no Não, meu, eles podem também mandar fazer comentário aqui nesse zap. vídeo e fazer contato comigo, que eu faço contato com você. E tem outro, você também tem um canal no YouTube, né? Eu gostaria que o pessoal se inscrevesse no meu canal para que desse mais um ânimo para a gente, para que a gente Então, mas daí desse você tem que falar. continuidade Como do que chama o trabalho. canal seu no YouTube? Arte Luizense José Carlos Monteiro. Um Z e um S. Tanto no Facebook quanto no YouTube e me parece que no Instagram também. Né? Só que eu tenho jogado mais era no Facebook e agora eu vou começar a colocar no YouTube. Né? No YouTube. Então se o pessoal quiser colaborar, então se inscreve lá nesse canal e também assiste os seus vídeos, né? Porque não adianta assiste nada. o vídeo, Não adianta dá um nada ir lá, joinha se lá. inscrever e também não tem interesse, E né? eu tenho muita coisa interessante para contar, para passar, mas eu tem tenho que outro, ter público, Porque né? Senão não se as adianta. pessoas também tiverem interesse nas suas telas, você também aceita a encomenda, né? Eu aceito a encomenda e se a pessoa também quiser que eu faça de um outro lugar que não seja a minha cidade. Ô Zé, me mostra aquela tela que tá ali, por favor. E aí você explica para mim o que significa esse desenho aí. Parece que Esse daqui é um personagem daqui de São Luís, porque também através das minhas pinturas eu divulgo o trabalho de outros artistas. Sim. Né? E comento sobre eles. Então esse daqui é um rapaz que até eu tinha feito uma tela maior, ela ia para Amsterdã. Essa aqui tá vendido também. Não, essa não tá. Mas a grandona que eu fiz até já vendi. Ela ia para Amsterdã representar o Brasil lá numa exposição muito chique lá. Prontinho, Zé. Se quiser guardar ali, pode pôr lá, que eu já peguei bastante. Tá bom. E esse trabalho é para me mostrar os artistas que estão encobertos por uma máscara. Sim. Através de uma pintura no rosto e tal. Ou então, nesse caso aqui, ele está usando maquiagem, né? Então, na tela, geralmente quando vai sair num livro, qualquer coisa,
Então, eu ponho o nome da pessoa. Ah, por falar nisso, você também já escreveu um livro, né? Já, eu escrevi um livro que chama-se Lendas, Contos e Causos São Luís do Paraitinga. A capa é de uma foto de um quadro que eu pintei com o tema do Carnaval Luizense, o primeiro bloco de carnaval que se chamava Em Cuca Cuca, que também tem uma história aí, né? E está relacionado com a enchente de 2010 que aconteceu em São Luís. Então tem uma coisa vai puxando outra, né? E dessas duas personagens é isso aí. Eu fiz um que era o Geraldo Alves da Silveira, que era o Geraldo Tartaruga. Ele fazia cabaças, cambuquinha, né? Que é tipo de aquela casca madura de abóbora e o oca por dentro. Então a gente aqui do interior paulista chama de cambuca. Aham. E dentro da cambuca ele fazia trabalho em barro, né? Figurinhas de barro. E essas figurinhas de barro que ele colocava, geralmente era sobre uma história, um acontecimento, um caos que acontecia na região de São Luís do Paraitinga. E isso era tradição já do irmão dele que passou para ele, o Geraldo Tartaruga. E ele é vivo? Ele faleceu, está fazendo uns 2 anos atrás. E ele passou ele passou para o filho pessoa? dele, que eu não sei o nome do filho dele. Ah, entendi, mas ele mora aqui em São Luís. Mora aqui em São Luís. E essas figurinhas de barro ficavam no lugar dos livros antigos, porque as pessoas eram analfabetas, então o que adiantava ter um livro escrito se a pessoa não sabe ler? Mas ele pegava, e isso já aconteceu com o irmão dele, que era o João Tartaruga, e então está passando de geração para geração esse trabalho. Então ele pegava a cambuquinha, fazia as figurinhas de barro, através de um tema, representando aquilo que o povo contava. E ia guardando, tipo de uma biblioteca, ia guardando as cambuquinhas com as figurinhas de barro. Então quando você chegava na casa dele, falava assim, você sabe alguma coisa, por exemplo, do lobisomem? Ele falou assim, ele ia lá nas cambuquinhas dele, começava a relembrar através das cambuquinhas. Uma cambuquinha tinha um lobisomem aparecendo para a pessoa, daqui a pouco o lobisomem andando na estrada, daqui a pouco o lobisomem correndo atrás do cavalo com o cara que está montando no cavalo. Ele montava uma cena. Uma cena. E ali ele ia contando através da cambuquinha, das figurinhas de barro, ele ia contando a história, como se fosse um livro. E ele era um dos últimos desse tipo de figureiro aqui de São Luís. Então tinha o João Tartaruga, passou para o Geraldo Tartaruga e agora ele passou para o filho dele. Embora que o filho dele não trabalha muito nessa coisa com cabaça, cambuquinha, nem nada. Mas parece que faz uns outros tipos de trabalho também, né? Zé, daí, só para terminar o caso. Pode continuar. Daí o que eu fiz? Peguei pedi para ele pintar daí eu fui no ateliê dele, do Geraldo Tartaruga, uns 3 anos atrás. Achei uma cena maravilhosa, ele fazendo os trabalhos dele na cambuquinha, com barro ali e tal, e ele tinha uma cachorrinha que estava na porta do ateliê dele, um barraquinho e tal ali, ele fazendo o trabalho dele de barro, e a cachorrinha olhando assim. Eu achei muito bonito, corri lá em casa, vim com a máquina fotográfica, tirei uma foto. Pintei ele no ateliê dele e a cachorrinha dele. E pintei uma tela e mandei para o Sesc de Piracicaba, lá no nível internacional de exposição. E o quadro foi até premiado. E o quadro, quando é premiado, sai nos catálogos. Você ainda tem esse quadro? Eu vendi para um colecionador. O quadro não tem trabalho meu. Eu não tenho quadro. Em casa eu só tenho um lá que foi para os Estados Unidos, que é da Capela dos Você já Mercês. pensou que pode acontecer com você, igual acontecia com aqueles pintores antigos? Que depois que morre, que ele fica famoso? Isso daí pode acontecer. Que em vida a pessoa... Eu falei para a moça aí uma vez, a moça comprou um quadro meu, eu levei 2 anos para pintar esse quadro. Daí eu falei para ela, mas quadro é negócio, mas eu estava tentando ser famoso, mas eu tentando, não, você é famoso. Você não é aqui, mas lá para fora tu não conhece. Você é catalogado. E é verdade, eu já expus no Japão, Estados Unidos e tudo. Eu expus em Chicago e Washington, nos Estados Unidos. E é tudo registrado em catálogo. Eu falei para você, agora as pessoas... O Tim Marchand trabalhou para mim? As pessoas que comprou esse quadro, esses quadros seus, futuramente vai valer muito dinheiro esses quadros. Vale, eu tenho uns quadros que são mesmo que por baixo ele vale
Ó, eu tenho esse quadro que eu tenho, que é um dos últimos quadros que eu pintei, para mim, você vai falar, ó, Zé é louco. Para mim, para não valer nada, vale 400 mil reais. Mas eu pus à venda esse tempo atrás R$ 1.000. Ainda não achei comprador, que não acha caro. Mas não está na pintura. Pintor tem bastante. O que não tem criatividade, coisa que ninguém fez. E eu vou atrás disso daí. Eu gosto de fazer coisas que o outro Você já pintou aquela igreja do Rosário? Ah, já pintei muitos. De céu vermelho, de céu azul, chovendo, não chovendo. Só que está por aí. Né? Não tenho também registro. Porque antigamente eu nunca liguei para registrar. Não, mas agora se coisas. você fosse pintar a igreja do Rosário com aquela parte de flor florida Então, em cima, tudo, dá para aí, pegar tudo ou não dá? É muita não, coisa para pôr na não, tela. não, é muita coisa. Eu sou meio sem paciência também em certas partes, porque o meus quadros é muito detalhado. E chega num ponto eu começo a ficar cansado, me empurro para lá, não quero mais. Então, para não acontecer isso, eu faço só o essencial da tela. Né? Não fico preenchendo com muita coisa, não. Porque fica mais caro também e o pessoal não paga o preço que eu acho que vale. Entendi. Daí eu não faço. Mas só para negócio. Eu já fiz o Apocalipse, que é uns cometas caindo, porque eu sei a história dele, que parece que vai acontecer ainda. É o Apocalipse. Esse daí é sobre planetas, né, que está vindo em direção à Terra, que vai esquentar aqui, que vai derreter tudo. Então é o Apocalipse, o lobisomem, que eu pintei, e Jesus Cristo. Jesus Cristo, a metade do rosto dele era preto e a metade é o loiro do olho azul. Daí aconteceu que vieram os padres, os bispos da Espanha em casa, viram o quadro, gostaram do quadro e me chamaram para falar comigo sobre o quadro. Eu fiquei até com medo dos padres xingar eu, achar que era uma brincadeira minha. Por que Jesus, metade do rosto de Jesus era preto e a metade ele era do olho azul? É porque Jesus não tem distinção de raça. Jesus é todas as raças numa só. Daí expliquei para eles, tudo bem. Só que esse Jesus, aonde você ia, ele estava olhando para você. E em casa, eu tinha as minhas crianças, e eram sobrados, eu tive 2 vezes pousada ali na praça, antigamente, eu tive pousada ali, e as minhas meninas parece que tinham medo de passar ali, porque o Jesus de noite estava olhando aonde ia, tal. Daí eu peguei, rasguei o quadro, joguei fora. Né? Rasguei também o quadro do lobisomem, porque eu pintei um quadro do lobisomem. As crianças tinham medo. Não, eu mesmo estava ficando com medo. Em frente à igreja do Rosário, essa de torre, era, digamos que o lobisomem caipira. Ele estava se transformando num lobisomem. Daí, como o caipira usa chapéu, usa cigarro, botina e tal. Então, na hora da transformação, a orelha do lobisomem furou o chapéu. Só que eu não fiz assim, eu pus o chapéu no chão furado, como se na hora da transformação a orelha do lobisomem furou o chapéu e o chapéu caiu no chão. É a mensagem. E a botina dele também estourou porque cresceu o pé do lobisomem. E daí arrebitou todos os dedos para fora com aquela unhona e aqueles pelos tudo assim, tudo arrebitado. Tá. Ficou apavorante. Não, é bonito o quadro, meio roxado, o céu não era azul porque é de noite. E o lobisomem sorridente, a boca dele vinha aqui assim, sorrindo. Legal pra caramba, mas era uma telinha pequenininha. Você não tirou nenhuma foto? Tirei, mas acabei perdendo. Eu andei muito para baixo para cima e acabei perdendo o negócio. E pode ser que alguma gravação minha antiga tenha por algum canto por aí. Mas era o lobisomem caipira, transformando no lobisomem. E esse quadro eu pintei quando eu era zelador da escola, lá do Monsenhor, perto do hospital. Só que, tudo parece coincidência, mas parece que tem a ver ao mesmo tempo. Daí eu tinha costume de dar a sobra, porque eu era servente da escola. Não é professor. Eu sou professor, mas não tenho diploma de professor, mas era servente da escola. Daí eu dava a sobra das comidas da refeição da criançada, eu dava para os cachorros da rua. Mas o que eu notei é que depois que eu pintei esse lobisomem, parece que aumentou mais a cachorrada na escola. E eles iam de noite, ficavam uivando lá dentro da escola e ia aquela brigaiada do cachorro.
E eu espaventava, daqui a pouco eu voltava, não dava sossego para mim de madrugada. Eu falei, será que é por causa do quadro do lobisomem? E o quadro estava à vista lá ou não? Hã? O quadro Não, tá- o quadro estava na minha casa, na parede. Ah, E as minhas meninas também tinham medo do quadro, porque era do lobisomem. E as cachorradas uivando e gritando. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou acabar com o lobisomem. Amanhã cedo eu levanto e já acabo com esse quadro aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Aí catei o quadro do lobisomem, no outro dia cedo já levantei, catei o quadro do lobisomem, fui lá, meti a faca na tela, rasguei o lobisomem. Falei, bem, rasgar tá, mas agora eu quero o fim desse lobisomem. Vou matar ele mesmo, vou tacar fogo nele. Mas essa tinta aqui, ela alvoroça tudo igual casca de laranja. Quando você põe para queimar casca seca de laranja, ela é que nem sorrisal. Faz aquele chiado, engruvinha tudo, mas não pega fogo. Apaga. Não estava conseguindo queimar o quadro do lobisomem. Gastei mais de 1 litro de álcool para queimar a telinha. Porque daí eu tive que virar nas costas da tela, que já estava picado. Mesmo assim, ainda virei o álcool tudo ali, taquei fogo até acabar o quadro do lobisomem. Daí ainda fiquei com a foto, mas depois eu falei, mas me parece que não está legal esse negócio. E aí também tem outro caso aí. Eu vendi esse quadro umas 3 vezes. Aconteceu a mesma coisa. As crianças do comprador dos quadros tinham medo do quadro de noite, por causa de ser do lobisomem. Daí, a primeira vez eu vendi o quadro do lobisomem. E a cachorra, depois de que eu taquei fogo no quadro do lobisomem, os cachorros sumiram lá desse quadro, não apareceu mais. É um caso interessante. E a primeira vez que eu vendi o quadro do lobisomem, eu fiquei contente, dei fim no quadro do lobisomem, não perdi meu dinheiro, que eu empatei, beleza. Só passou lá uns 3 meses, 4 meses, daqui a pouco, portão de casa. Eu falei, fui atender. O cara que tinha comprado o quadro do lobisomem. Fiquei contente, veio encomendar mais, veio comprar mais quadro. Eu falei, pois não, o que o senhor deseja? É o seguinte, eu vim falar sobre o quadro do lobisomem com você. Eu falei, eu acho que ele está criando mais quadro, meio tipo do quadro do lobisomem. Pois não, entra aqui, vamos conversar. Sabe o que é? Eu comprei o quadro muito bonito, o quadro do lobisomem, só que minhas crianças, eu pus lá na sala, mas as crianças querem ir no banheiro e tem medo do quadro do lobisomem. O senhor não quer trocar com outra tela? Eu falei, filho da puta, o quadro vai voltar para mim. O senhor não quer trocar com outro quadro? Eu falei, puxa vida, coitada, né? Fazer o quê? Eu sou artista, eu tenho que entender tudo. Eu falei assim, não, troco. Troco sim. Troquei, fiquei com o quadro lobisomem, a cachorrada voltou na escola. nossa! Então eu falei, caramba, tem que dar fim nesse quadro. Mas tá com dó, porque eu gastei material, era um quadro bonito. Era grande? Não, era desse tamanho aqui, desse aparelhinho seu. Era assim, uma telinha compridinha assim. Uns 30 por 40. Nossa, deve por ter 30. ficado muito assim vivo, né? O lobisomem. Não, ficou bem colorido o céu, assim, com a lua cheia, aquela nuvem, um pedaço da nuvem escura passando na frente da lua. Uma árvore também do lado do lobisomem, porque, né, para dar mais Nossa, um eu acho que chance. eu não ia querer, não. Um quadro Mas lobisomem, muito não. bonito, se você Eu visse. sei, mas eu acho que Mas o pessoal se interessava pelo quadro. E a Santa Ceia, você nunca pintou? Pintei também, já pintei. Mas aí aconteceu um problema com o quadro Santa Ceia. Mas é outro caso. Né? Mas não andei assombração, não. E daí vendi umas 3 vezes o quadro. Quando eu vendia, a cachorrada sumia. Voltava para mim, a mesma coisa, a mesma história. Vinha outra, porque você não quer trocar. Quando eu batia para a mãe em casa, eu já sabia. Quando eu vi que era o quadro, o cara que comprou o lobisomem, eu já sabia que ia devolver o quadro. Daí já começou a virar rotina. Até que eu Quer dizer que não foi só um que devolveu? Não, foi para umas 3 pessoas. Daí eu resolvi acabar com o quadro. Porque ficava o quadro, a cachorrada aparecia na escola. Vendia o quadro, a cachorrada sumia. Mas é que a cachorrada ia para lá onde o quadro estava. Não sei, porque eu morava e a minha casa não era fechada, isolada da escola, não. Ela era ao ar livre, no meio do terreiro lá. Mas é muito coincidência essas coisas, né? Aí acabei com o quadro da Loureza. Daí sumiu, acabou a história. Agora, o da Santa Ceia, eu fiz um quadro da Santa Ceia dentro do mercado municipal de São Luís do Paraitinga, para usar aquelas colunas do mercado. E Jesus estava comendo o afogado no prato, junto com os apóstolos. Foi um quadro que eu tinha feito. E eu vendi para o João da Loja. Sabe o João Salles? Que tem uma lojinha bem na cabeceira da ponte. Sim, da esquina? É. Sim. Então, eu vendi para ele o quadro.
Só que a enchente de 2010 pegou o quadro e Levou. levou embora. Nossa. Daí até falaram pra mim que ele fez, eu nunca perguntei pra ele porque eu não falo com ele. Mas na época eu falava, né? Esse até foi meu cunhado, né? Ele rodou na enchente, ele fez os empregados pagar o quadro, porque ele disse que na hora de tirar as coisas da casa dele, não tiraram o quadro e a enchente carregou. Deve ter ficado muito bonito, né? Era 1 metro quadrado o tamanho da tela. Nossa, que pena. Perdeu o quadro. Perdeu no lado do outro, ele fez a turma pagar. Ele fez para pagar. Ele disse que fez os empregados pagar, cada um deu um pouco, porque não tiraram o quadro da parede. E depois eu tenho E esse outro. quadro, se abusar, não estragou, né? Porque a água Não pega água e não pega fogo. Eu acho que alguém achou esse quadro, viu? Não sei. Daí o que aconteceu também com o quadro de João Paulino. João Paulino Marangoa. Ele tá ali no Caravelas. Eu estava pintando o Marchand, que trabalhava para mim. Pegou e falou assim para mim: ó Zé, você pode parar com esse quadro, que você perdeu essa tela, porque não tem espaço mais para você terminar ela. Não vai dar para terminar. Eu falei: dá, porque eu estava pintando espiritualmente. Daí eu peguei, com intuição espiritual, terminei o quadro. Quando ele viu, eu falei: nossa. Ele ficou bobo de ver. Ele falou assim: o que? Aquele quadro? Eu falei: é aquele quadro que você manda jogar fora, que não valia nada. Nossa, cara, como é que ficou bacana. Então eu vendi o quadro, tá ali no Caravela, bem na entrada, ali na sala do Hotel Caravelas, aqui perto da rodoviária. Vai lá pra você ver. Tem foto dele aí. Sei. Então onde que é. já aconteceu muita história comigo, sobre o meu próprio quadro. Então você não contou, sabe o quê? O disco voador. Ah, Você contou ontem pra mim, mas hoje você não contou. não contei do disco voador? Então, do disco voador são 2 casos, né? O segundo caso foi que em 1998 o pessoal estava falando muito sobre o fim do mundo, todo mundo estava assustado. Até eu tinha um amigo também, que é o mesmo que aconteceu, que estava comigo na hora, e ficou com tanto medo do fim do mundo que ele foi na casa dele e travou as portas e janelas tudo com madeira, porque achou que ia dar um pé de vento, ia ser tenebroso o fim, né? Mas não aconteceu nada. Porque na realidade não tem fim, né? Nada tem fim. O que vai ter fim vai ser o povo, né? A gente que acaba, mas tem a alma, né? a alma também o mundo não. É indestrutível, né? Ele vai mudar, pode ser que mude tudo, né? Mas. Então, daí é interessante que era férias e a cidade estava morta, o pessoal sai para outra cidade e era um fim de tarde, 1998. Daí eu estava com ele lá na quadra da escola, que não é coberta, e de repente ele estava olhando muito para cima, eu olhei também para ver o que era. O céu estava azul, não tinha nenhuma nuvem, era no final de tarde do mês de janeiro, e a quadra não tem cobertura. Então a gente dá para ver certinho o céu e tal. E daí quando eu olhei para cima, porque ele estava olhando demais, quando eu olhei para cima, eu vi um OVNI, né? Para mim seria um disco voador. Como eu já tive comunicação quando eu tinha 12 anos, eu calculo que esses extraterrestres, eu acho que de vez em quando dá uma sondada em mim, né? Com 12 anos você também já viu alguma coisa? Eu tive comunicação através do rádio, né? Sim. Com eles. Você contou que você conversava, né? Você falava e o rádio respondia, né? Isso. Então eu achei interessante ali. Só que mais interessante ainda, e está relacionado a tudo que eu sei, essa área, essa região nossa aí, é interessante sobre o disco voador. E nessa hora que o disco voador estava parado em cima da nossa cabeça, dava a impressão que estava baixo, mas não estava não. Porque nesse momento apareceu 4 helicópteros, talvez do exército, aqui em São Luís, coisa que final de semana, o que estava fazendo por aqui? Será que estava investigando já o disco voador? E eu comecei a observar o disco, só que nessa hora que o disco voador veio do lado de Ubatuba, o disco subiu no céu, deu um arranque para cima e parecia uma nuvem que não tinha na hora, mas já parecia uma nuvem, uma pequena nuvem. E ele entrou dentro e ficou quieto. E os aviões, os helicópteros deram uns 4 voltas aqui por São Luís e foram em direção a Ubatuba. Quando foram em direção a Ubatuba,
Isso quer dizer que o helicóptero não viu. Não viu, É. porque se escondeu. Sim, sim. Daí depois que o helicóptero foi para o lado do Ubatuba, que se escondeu atrás das montanhas, porque São Luís é rodeado de montanha, o disco voador saiu, assim, deu uma caída, assim, um fincão, que a gente diz aqui no interior, e foi para o lado do Benfica. Deu uma impressão que foi para o lado do Benfica. Mas não sei se foi, se não foi, porque a altura que eu estava, caiu de fincão. Será que estava aqui em São Luís mesmo? Porque às vezes deu a impressão que estava aqui e não estava. Estava longe, né? Então, poderia estar muito verdade, longe. Muito longe. Mas tudo isso daí, naquele momento... Talvez também o tamanho que você enxergou ele podia ser não, muito ele maior. era do tamanho de uma tampa de bueiro, né? Então. De 1 metro e pouco. Podia ser que ele fosse muito maior, Era ele uns estava 20 muito metros. longe. A medida deles é O 20 alcance metros. da vista não deu para pegar certo, né? A medida do disco voador geralmente é 20 metros. 20 por É uma 20. nave, né? É uma nave. Mas dava a impressão que era de 1 metro quadrado, né? Mas nesse momento, quando os helicópteros foram para o lado do Ubatuba, que voltaram, parece que não encontraram nada, voltaram, ele saiu da nuvem e deu um arranque, assim, uma caída, assim, como se tivesse caído, mas numa velocidade imensa. Deu a impressão que foi para o lado do bairro do Benfica. Tá? É tudo interessante isso daí. Porque o rapaz pegou e falou assim para mim, Zé, tá muito calor, tô com sede, você não quer pegar um copo d'água na sua casa? Minha casa ficava uns 100 metros da quadra ali. Daí eu falei assim, não, eu pego. Porque esse rapaz também viu. Viu? E ele viu por primeiro. Ele já fazia horas que estava observando o disco voador, e eu não. Eu vi só naquele momento, mas já aconteceu tudo rápido também. Já apareceu o helicóptero, ele já subiu, entrou na nuvem. Como é que chama esse rapaz? Não sei mais também, porque faz muito tempo. Ele é até casado com a filha dessa madrinha minha que não me aceitou lá, quando eu era criança. Entendi. Faz muito tempo que ele não vem em casa, daí eu não lembro o nome dele. Mas daí ele falou assim para mim, você não quer pegar um copo d'água para mim na sua casa? Eu falei, vou. Fui em casa. Quando eu fui em casa, o disco voador saiu de novo, dos fundos do quintal de casa, que é uma mata, e tem um alto do cruzeiro ali. Deu uma impressão que ele saiu da mata, mas ele poderia estar muito alto também, mas não ele fazer isso aqui para ir para o lado do Ubatuba, retornando da onde ele veio, os aviões vieram, os helicópteros, ele foi para o mesmo lado, para o lado do Ubatuba, parece que foi atrás dos helicópteros. Como quem diz, agora vocês já foram embora, agora eu posso ir, né? E talvez o caminho desse fosse para aquele lado, né? Para aquele lado lá também. E é muito coincidência, se ele estava ali, os helicópteros vieram de lá, depois o próprio disco voador foi para aquele lado lá também, porque tudo vieram de lá. Só que eu achei que os helicópteros estavam na cola dele. E aquele quadro que você pintou, tem alguma coisa a ver? E esse último? Ou não? Assim, digamos assim, está relacionado ao que eu vi. E eu sempre tive vontade de pintar um quadro de disco voador. Só que eu não tive paciência ainda de pegar, aperfeiçoar, fazer como se fosse o original, né? Não queria tirar da internet. Só que esse disco que eu vi, esse disco voador, não deu para notar nada nele, nem luz, nem nada. Porque ainda era no final de tarde e tem a claridade do sol. Então, ao mesmo tempo que ele refletia luz, parece que ele reflete a luz sem estar refletindo. Era a cor normal dele. É um negócio interessante. Não existe aqui. Eu, pelo menos, nunca vi. Assim, um metal igual esse daí. Porque ele não tinha brilho e, ao mesmo tempo, ele era brilhante. É um outro material que a gente não conhece. Por causa disso que eu achei que pode ser um disco voador mesmo. Porque é uma cor que você não sabe, é uma cor indefinida. É igual um espírito que eu vi aí. Ele não tem cor. É verdade. Eu acho que o espírito a gente sente ele, mas a gente não vê ele. Né? Aqui, um pouco aqui para cima, aqui, quer ver? Na rua de cima ali. O rapaz passou ali de bicicleta. E ele tinha morrido fazia um ano e pouquinho, era amigo meu. E eu estava junto com outro amigo, ele passou, vinha empurrando a bicicleta. De longe ele pegou e falou assim, para mim e para o meu amigo. Oi, eu ainda falei para ele, oi, tudo bem? Na hora você nem lembrou. Não, eu falei, passou qualquer coisa na minha mente. Eu falei assim, mas, que será que é o fulano de tal?
Ah, mas foi o fulano, ele morreu, porque tem um punhado de irmãos parecido com o outro. Eu fiquei meio confuso se era ele, se era o irmão dele, mas daí veio na minha mente que ele tinha morrido, era ele que tinha falecido há 1 ano e pouco. Empurrando a bicicleta, só que ele era de uma cor cinza, que tanto ele quanto a bicicleta era uma cor só. Interessante, roupa tudo meio cinzento. Daí, mas eu dei vontade de olhar para onde ele ia, estava indo, mas daí eu falei, não, deixa para lá. Daí andei mais um pedaço e ele subiu, foi lá para cima. E eu estava descendo, porque a creche aqui no São Benedito, e o Centro Espírita nosso aqui. E era de dia, 9 horas da manhã, é que a gente fazia limpeza na creche, eu com um amigo meu. Ué, mas aqui no São Benedito tinha creche antes? Tinha, nós fundamos o Centro Espírita que tinha. Ali embaixo, tipo de uma creche. naquela parte da igreja ali, na esquina? Não, é bem para cá. Bem para cá. Na Ah. primeira rua aqui, tem um ponto de ônibus ali, em frente à Casinha Branca. Sim. Do outro lado, lá em cima do barranco, tem um prédio azul e branco lá, é o Centro Espírita nosso. Nós somos fundador, eu sou um dos fundadores de lá. Só que não foi para frente e daí a gente chama de creche porque ia criançada lá, umas 70 crianças. Nós dávamos café da manhã, almoço, tudo para criançada. Entendi. E um pouco de conhecimento para eles também, sobre moral, essas coisas. Né? E daí a gente vinha embora, encontramos com esse rapaz e ele cumprimentou nós. Daí depois que ele passou tal, daí eu falei assim para um amigo meu, ué, esse rapaz é vivo? Eu falei, não, ele morreu faz 1 ano já. Eu falei, mas o cara cumprimentou nós, é como se for uma pessoa... O rapaz viu também então? Viu, ele cumprimentou nós, velho. Empurrando a bicicleta, oi, ainda falou ainda, é que a voz já era baixa, né, de longe, oi, oba, tudo bem? Depois o cara já tinha morrido, fazia 1 ano. Eu falei, e o que ele passou aqui, que foi lá pra cima? E pra vocês foi como se fosse um fato normal, né? Um fato normal, e o amigo meu viu também, e ainda fez assim também com a mão pra ele, nós dois vimos, porque às vezes você vê, o outro não vê, né, mas nós dois foi cantar pro centro, também. Então é isso, então tem certas coisas que você vê, não pode afirmar que seja real e nem que é mentira. Então fica aí para quem achar, né? É verdade. Que seja. É igual o mistério da morte, né? Que ninguém sabe nada, né? É. E os que sabem, os outros não acreditam. Então, e a morte já veio buscar um senhor da roça, né? Só que ele falou para a mulher dele, se o cara chegar e a morte chegar, você diga que eu não estou. Ah, mas como é que eu faço? Ele bate lá na porta, vou ter que abrir. Não abre não. Não abre porque ele vai me levar. E ele era muito rico, mas ele fazia a mulher dele limpar as moedas de ouro todo dia e por dentro do baú que ele tinha. Tinha 2 baús, um já estava lotado de moeda de ouro, ouro e prata. Mas tinha que dar brilho em todas as moedas. Todo dia a mulher dele fazia isso para ele. E ele tinha 2 baús, mas a morte, ele soube que a morte ia vir buscar ele. Daí ele falou assim, não, eu não vou não. Se ele vier, você diga que eu viajei. Você não sabe onde eu fui. Ah, legal. Daí, passou um tempo e tudo, nada da morte chegar. Quando ele estava já esquecendo a morte, de noite, aquelas portonas antigas, daquelas fazendonas onde ele morava, bateu, aquela argolão na porta. Nossa, ele acordou apavorado. Mulher, a morte está chegando aí. Vai lá atender a morte porque eu não... E diga que eu não estou. A mulher foi lá, né? Chegou lá. Quem é? Sua dona Morte. Seu marido está... Não está não, ele viajou. Ah, não estou acreditando na senhora não. Deixa eu ver, abre um pouquinho a porta para mim dar uma olhadinha aí dentro. Não posso. Não pode sim, abre pelo menos um pouquinho, senão eu não vou embora. Tá bom, então vou abrir só um pouquinho. Abriu a porta da fazenda. Foi a porta enorme, né? Ele fez de conta que olhou lá. Ah, não estou enxergando nada. Abre mais um pouquinho. Não posso, porque isso, aquilo. Não, mas só mais um pouquinho. A mulher acabou abrindo mais um pouquinho. Daqui a pouco abriu um vão lá, a morta, entrou, já subiu a escadaria, tudo. Foi lá no quarto, que estava o homem lá. Só que ele pegou para se esconder na morte. Ele entrou dentro do outro baú. Aqueles baús antigos de madeira, forrado de couro de boi, né? Entrou lá e ficou quieto. E outro de moeda. Tá. Daí a mulher subiu desesperada atrás. Pronto, a morte já pegou meu marido, já matou ele lá. Daí ele entrou, não, mas ele estava de pé. A morte estava de pé.
E pegou e falou assim, não, mas a morte procurando. Aí chegou lá, a morte entrava num lugar, entrava em outro, no salão, nos quartos lá, e aí procurei e não achou. Então eu falei para ele, não, realmente parece que não está aqui mesmo. O senhor não sabe para onde ele foi? Não, eu não sei não. E o homem entrou dentro do baú lá, né? Ficou quieto lá. Lá que é a morte, não acha eu. Daí ele falou assim, mas você não sabe quando que ele volta? Ah, ele não deu tempo não, não sei quando que é a morte, quando que o meu marido vai voltar não. Daí eu falei assim, mas, puxa vida, mas faz tempo que eu estou procurando, eu não acho. Mas estou até meio cansado. A senhora faz conta de eu descansar em cima do... Nossa, que baú bacana a senhora tem aqui. Posso sentar em cima desse baú para me descansar? Quem sabe seu marido aparece. Não, ele não vai vir já, não, eu não sei para onde ele foi. Não, mas não estou com pressa não, eu espero ele. Fico sentado em cima do baú que o velho tinha entrado lá dentro. O velho morreu sufocado. Daí a morte chegou, a morte falou, não, a morte ficou vários dias lá. Viu que eu não parecia mesmo, falou, aqui uma coisa, vou embora. Outro dia eu volto. Só que quando a morte foi, o homem tem batido as botas. Quer dizer, que a morte levou ele, né? Levou. Então é uma das Até parece histórias... que isso aí quer dizer que nós não conseguimos se esconder dela. Não tem jeito. Ela vai achar a gente em qualquer lugar. Então é uma das histórias que o povo conta. Se quiser comer bolacha, bora. Nossa, já tem café aqui, deixa eu tomar. Então, mas a... Então, São Luís é uma cidade da época do Brasil, da colônia, da época da escravidão, e aqui houve muita coisa. Eu mesmo sei mais coisa aí, né, principalmente a parte espiritual. Porque quando a gente fundou o Centro Espírita, a gente fez uma limpeza por aqui, sabe? Que tinha muito espírito sofredor? Muito espírito sofredor, e a estrada que leva para Ubatuba muito acidentada, desde a época antiga. E morreu muita gente, está perdida por aí. Mas a gente ajudou muita gente. Os mais antigos contavam, né, umas histórias cabeludas de dono de escravo, né? Então o que eu tenho para contar para vocês é isso. Então tá bom, Zé. Então vamos encerrar a entrevista por aqui. É porque senão nós vamos ficar de noite. Você quer que eu coloque o número do seu celular para contato? Se quiser eu posso colocar. Na hora que você falar também no seu... Não, só põe para eles entrar lá no YouTube. Só, né? Não põe telefone porque às vezes vem gente que a gente... Negócio e outros não, né? Começa muita ligação, né? Porque o importante para mim seria eles visitarem no YouTube. Né? Então tá, o que você quer é que eles vá lá no seu canal se inscreve lá. Se inscreva, assiste seus vídeos. Porque às vezes você o cara não pôs nada. Não põe mais a hora que tiver uma certa quantia razoável, daí eu conto. Então tá bom. Então tá. Você quer deixar algum recado aí, alguma coisa? Não, São Luís, o que eu quero dizer é que São Luís é uma cidade muito rica na parte cultural, né, na parte folclórica. É uma cidade colonial muito bonita e que o pessoal venha visitar a nossa cidade aí, né? Para ganhar um pouco de conhecimento, porque esse conhecimento está se perdendo com a parte moderna, com a tecnologia, né? E outra, eles vindo aqui também vai dar um apoio para a cidade, para que a cidade preserve todo esse conhecimento. Que eles venham visitar. Que a nossa cidade para preservar, para que dê incentivo que aqueles que estão aqui dê continuidade, né, na preservação da cultura. É uma riqueza que não pode se perder, né? Não pode se perder. E o pessoal daqui, os mais antigos estão morrendo tudo. Antigamente os outros chegavam aqui em São Luís e falavam assim, no caso eu, né? O senhor conhece as pessoas antigas aqui que sabem de causa, essas coisas? Não, eu sei, fulano e tal, fulano e tal. Hoje eles perguntam assim, você conhece as pessoas antigas daquela cidade que conta a causa? Assim, o antigo que tem aqui agora sou eu. Porque agora já não tem mais quase ninguém, não tem, os outros morreram tudo. Tá ficando nós e tá acabando. Talvez eu também já estou ficando um dos últimos contadores de causa. Mas não é toda hora que eu gosto de contar também, é quando eu estou inspirado. Sim, não, é verdade, isso aí não é... Quando não adianta chegar e falar assim para mim, conta para nós qualquer coisa, às vezes eu não estou afim, não sai nada. Não sai nada, não, é verdade, isso aí não é na hora que a pessoa quer, não. Por exemplo, é na hora que a gente está meio incentivado com a gente mesmo. Com disposição, né?
Então tá bom, Zé, agradecer para você, tá? Ah, E eu que agradeço dizer que o seu ele trabalho é querer saber muito alguma bonito, coisa. dizer que o seu trabalho é muito bonito, que Deus abençoe, Obrigado. e que você continue com toda essa inspiração que você tem, e que você tenha bastante sucesso também, tá bom? E se de Obrigado. repente alguém tiver interesse em editar o seu livro, né? Isso seria bom Você se tem... alguém se interessasse, porque daí já é mais um trabalho. Ou mesmo ajudar se eu colocar na internet, Aham. né? Desse um Se apoio alguém para mim. tiver, se algum editor quiser interesse em ter conhecimento nesse livro, de repente eles resolvem até Porque editar, né? ele faz parte da cultura brasileira que está se acabando. E São Luís é muito rico em casos nessas histórias. E a de São Luís parece que é nato daqui, não é contado em outro lugar. É verdade. Por exemplo, você já ouviu falar do Cabrá, que foi uma criança no cachimbo? Não, nunca vi. Então, é de São Luís Paraitinga. Então, É mas, o bicho-papão que tem nas águas do rio Paraitinga. você acha que Tem em algum outro lugar, bicho-papão? você acha que foi invenção aqui do bicho-papão, foi invenção daqui? Ó, Porque o Saci... muitos dos acontecimentos antigos, ele é um pouco verdade e um pouco fictício, Aham. né? Porque Um eles pouco imaginação, misturavam. né? Porque realmente as crianças que iam nadar no Paraíba morriam. Às vezes uma cobra, um bicho pegava. Aí a mãe, papou medo, Daí, mas quem seria? O bicho-papão, né? e também papou medo nas crianças, Para pôr né? medo nas crianças para não ir nadar no Paraíba, Pra não ir porque nadar. tinha 15, 20 filhos, não existia água encanada em São Luís, as mães iam lavar a roupa no Lavava a Paraíba, roupa no Paraíba, e carregava água do carregava Paraíba, né? água, batia as roupas nas E eu tô pedras, falando isso pra alvejando. você porque a minha mãe fazia isso. Então, Lavava roupa no Paraíba. e a criançada ia junto, acostumava com as águas, não tinha medo. Quando os pais estavam lá entretidos em outros afazeres, a criançada fugia, nadando no Paraíba e morria afogada. E aqui tinha muito poço, porque o pessoal também tirava areia. Então tinha aqueles poços Era um profundos, perigo, né? E todas as histórias de São Luís se passou aqui no miolo da cidade. Não precisava ir para muito longe. Tem a história do Corpo Seco, Então, tem o Saci, né? tem o Saci Pererê. O Saci, alguns falaram que de repente até o Saci veio. São Luís do Paraitinga pertenceu a Taubaté. E Taubaté é a cidade de Monteiro Lobato, que falava sobre o Saci. É verdade. E será que o Monteiro Lobato não veio passear em São Luís e trouxe essa sacizada e alguns se perdeu e ficou por aqui? Eu acho que que o Saci foi uma invenção do Monteiro Lobato. Pode ser, Não é mas surgiu, mas eu sei de muito relato por aí que já contaram para mim que viram o Saci. Eu não vi o Saci, mas já aconteceu uma história comigo que pode ser o Saci ou pode ser o lobisomem. Não, o lobisomem tem gente que agora não, mas antigamente a mulherada falava muito do lobisomem. Então. Mas tem o que eu escutei também, era um assovio. O Saci também assobia? Você sabe que tem um passarinho que subia também, igual, muito forte, né? Tem. Tem um passarinho, e ele fica no bambuzal, esse passarinho. E tem um que fala assim, Saci, Saci. Então, porque eu acho que eu com a minha cunhada já tivemos uma passagem assim. Ela foi morar num lugar lá na casa do meu pai, assim que ela casou, que ela era muito novinha quando ela casou, com 18 anos. E meu irmão saía a terra com o trator para longe, ela ficava sozinha com a criancinha dela. E ela não queria dormir dentro de casa de jeito nenhum, porque ela disse assim que de noite que era começava um assobio de um canto para o outro. E ela falava que era o Saci. Tanto é que ela fez cruz em todas as janelas da casa. Aí um dia eu fui dormir com ela lá, porque ela já não queria dormir em casa mais, fui dormir. Aí o que acontece? Quando chegou lá, a gente quando é adolescente assim, tem muito sono, né? Trabalhava bastante também durante o dia. Ela me acorda, acorda, e com o terço na mão. Mas um assobio que ardia no ouvido da gente, ardia. E ela falava que era o Saci. E eu até acreditei que era o Saci mesmo. Mas agora, eu pesquisando mais as coisas, eu fiquei sabendo que tem um passarinho que vive no bambuzal e que ele assobia durante a noite. Então tem muita coisa aí. E tem gente que diz que viu. Várias pessoas da minha casa disseram que viu. Eu nunca vi. Mas eu acho que o Saci não é. Que nem diz, não sei. O Saci não é aquele neguinho de perna só, não. Mas eu também tenho um negócio. Deve ser, se for, deve ser uma entidade muito diferente. E um espírito eu como brincalhão, espírito né? também, eu nunca, em centro, nunca ninguém falou de Saci pra mim. Não, eu acho que não. Eu acho que o Saci é uma lenda, gente. Pode ser. Eu acho que o Saci é uma lenda.
Ô Zé, então tá, nós vamos marcar um outro dia quando você quiser conversar mais. Aí você aparece aqui, Tá bom, né? né? E aí a gente conta mais história pro povo, né? Então, porque eu sou assim, às vezes eu conto e tudo certo. Agora, às vezes até eu falo assim, estão querendo até que eu seja contador de história aqui na cidade, tá? Falaram pra mim. Daí, mas eu não sei se vai funcionar porque eu sou de inspiração. Às vezes na hora você não tá, né? Se eu não tiver afim, não sai nada. Não, porque eu acho que todo mundo é assim, porque a pessoa que conta sem inspiração, ele tem que fazer um resumo ali para depois Fica meio decoreba, né? ele ir lembrando, né? É, Mas não fica uma coisa natural, não que nem, fica. que nem você tá conversando, você É. contar. E o que eu sei é variado e vai longe. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então tá bom, Zé. Muito obrigada, tá? Hum. E eu acho que você nunca deu uma entrevista dessa para ninguém. E eu só tenho a agradecer para você. Sim, não. Tá bom? O Chico Abel ficou um pouco lá em casa, mas ele Você filmou com o Chico? ele fez lá comigo. Ah, tá bom. Então tá. Vou comentar com o Chico Mas sobre a entrevista, tá bom? Então, mas ele fez umas perguntas para mim ali, eu não gostei muito não, sabe? Mas a gente não é besta, então a gente se sai. Mas conforme o jeito que a pessoa pergunta e você responde, você pode levar chumbo. Então, mas daí Mas foi meio pegadinho. eu fiz alguma pergunta para você que você se sentiu Não, constrangido? mas ele fez. Eu não gostei muito não. Então tá bom, Zé. Obrigada, tá? Nada. Que Deus abençoe.